São 7h18. Vamos abrir o bate-papo político nesta segunda-feira, falando sobre um assunto que faz parte da vida de todos os cearenses. O avanço da Covid gera ainda mais preocupação entre as autoridades da área de saúde. O quadro se agrava com hospitais ainda mais lotados e na noite desse domingo o governador Camilo Santana fez um relato dramático sobre o número de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 e fez também um apelo para as pessoas terem ainda mais cuidado com a prevenção. Quem chega agora com informações sobre esse relato do governador Camilo Santana é o nosso repórter Carlos Alberto. O governador Camilo Santana voltou às redes sociais na noite deste domingo para, em tom de alerta e de extrema preocupação, deixar um duro recado para a população e para as lideranças empresariais dos diferentes ramos de atividades econômicas. Abre aspas. Está aumentando de forma considerável e preocupante a ocupação dos leitos Covid na rede pública e também privada. Fecha aspas, alertou o governador cearense, que não escondeu em suas palavras o cenário dramático da pandemia no Ceará. Com base em relatórios atualizados durante várias vezes ao dia, Camilo não quis ser alarmista, mas no traço de serenidade que o acompanha, expôs o sentimento retratado pela área médica. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento às vítimas da Covid-19 revelam a angústia e, ao mesmo tempo, o cansaço para salvar vidas nos hospitais públicos e privados. A nota distribuída pelo governador Camilo Santana tem outros pontos de preocupação. Abre aspas, a situação é de alerta e merece a atenção de todos. Continuamos ampliando os leitos de enfermaria e UTI nos equipamentos do Estado, fecha aspas, afirma Camilo, ao revelar no comunicado pelas redes sociais que, por exemplo, o Hospital Leonardo da Vinci, no bairro Aldeota, em Fortaleza, já tem o triplo de leitos de UTI do que tinha há 2 meses e a ocupação vem chegando perto do limite. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Segundo ainda o governador Camilo Santana, o governo do estado tem buscado acelerar o processo de vacinação para imunizar o máximo de pessoas, principalmente os mais idosos. Há, porém, conforme o governador Camilo Santana, mesmo com todos os esforços, limitação. O processo de imunização, segundo o governador, vai demorar até pela oferta limitada de vacinas. Diante desse quadro, o governador Camilo Santana reafirmou o alerta. Abre aspas, até que a imunização chegue a todos os cearenses, só há uma forma de evitar a multiplicação de casos, a prevenção. Disse ainda Camilo, nada é mais importante que a vida. Escreveu o chefe do Executivo Estadual em um recado principalmente aos mais apressados na retomada da normalidade da vida e de atividades econômicas. Jornalista Beto Almeida, eu li na noite desse domingo esse texto enviado pelo governador Camilo Santana por meio das redes sociais e o transcrevemos aqui no site cearagora.com.br e no registro do Carlos Alberto, nosso repórter, estão palavras que mostram o drama de uma situação. Pela primeira vez eu sinto assim, o jornalista Beto Almeida, que o governador Camilo Santana foi ainda mais longe do ponto de vista do retrato dessa situação tão crítica e de extrema preocupação na rede pública e particular. Ao final da nota, quando o governador Camilo Santana diz que o que importa é a vida, num recado direto, olha, precisamos ter paciência na retomada das atividades, precisamos compreender as medidas de restrição para funcionamento de determinados setores da economia, principalmente dos serviços considerados não essenciais. Em resumo, Beto Almeida, hospitais lotados, número maior de pessoas infectadas, leitos de UTIs ocupados em uma proporção que era inesperada pela projeção das próprias autoridades da saúde e hoje, começando uma nova semana, estamos vivenciando um drama que nós não sabemos ainda até onde vai, até quando teremos essa situação tão agonizante diante dos novos casos da Covid-19. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção.
Para quem já se acostumou, Luzenor, com o tom moderado do governador Camilo Santana, a intervenção, a nota dele ontem nas redes sociais chamou exatamente a atenção por isso, pelo tom de alerta, eu diria até alarmante mesmo, em relação ao pedido de respeito às normas de restrições para a circulação de pessoas, para evitar aglomerações. É como se as pessoas, Luzenor, não estivessem ainda entendendo a gravidade da situação, e o governador Camilo Santana foi às redes sociais para colocar isso de forma mais clara ainda. Estamos perto do limite total de ocupação dos leitos de UTI disponíveis aqui na capital. Estamos falando de rede privada e pública principalmente. Dos 100 leitos hoje existentes lá no Leonardo da Vinci, Luzenor, 90 já estão ocupados. Então, assim, não é brincadeira. Se você observar, por exemplo, a preocupação, esse decreto ele vai até o dia 17, coincide exatamente aí com o período até o carnaval. Mas olha, dá uma olhada nos sites que existem hoje aí online, de aluguel, por exemplo, de casas em regiões do litoral do Ceará, em serras, e vê como existe essa movimentação ainda assim, de pessoas tentando alugar casas, tentando não, alugando imóveis para passar o carnaval. Meu povo, tá na hora de perceber que a situação não tá para brincadeira, Luzenor. Ou se leva de fato a sério isso, ou infelizmente nós vamos ter uma situação aqui de colapso do sistema público de saúde. Olha, eu entendo perfeitamente a irritação, o desespero de trabalhadores, principalmente dos setores de bares, de restaurantes, dessa parte de alimentação, de eventos que já vem sofrendo há muito tempo, mas não é fácil você imaginar uma situação como que nós estamos agora, em que uma nova onda está trazendo de forma muito mais veloz, inclusive, Luzenor, pessoas que até então estavam fora desse padrão da Covid, que eram exatamente crianças e jovens, e hoje já não há mais diferenciação alguma. Então, o governador Camilo Santana pediu uma coisa: respeito às regras determinadas pelas restrições. É o mínimo que nós, enquanto cidadãos, podemos fazê-los. E uma dessas regras, Beto, é tão simples de ser interpretada e transformada em prática, que é o uso da máscara. O que chama a atenção é que muita gente está ignorando essa medida preventiva e acaba correndo o risco de ser infectada e, ao mesmo tempo, transmitir o vírus para outras pessoas, para familiares, para jovens, adultos, para as pessoas mais velhas, que é o que vem acontecendo. Então, esse quadro atual é semelhante ou talvez pior do que uma das fases mais críticas da Covid-19 em 2020. Naquele momento, nós não tínhamos as condições, os médicos, as autoridades de saúde ainda não tinham a segurança sobre o controle da doença, do ponto de vista de medicação, do ponto de vista clínico. Hoje, nós já temos esse diagnóstico, a vacina está a caminho, mas a sensação que fica é que as pessoas estão naquela de dizer o seguinte: olha, não vai acontecer comigo, eu estou me prevenindo, quando na realidade a prevenção não existe, a vacina está chegando, então já estaremos todos em uma situação bem confortável, mais segura. Mas esse não é o quadro que se retrata nessas palavras que eu acabo de dizer. A vacina está a caminho, mas vai demorar para chegar para a maior parte da população. Enquanto isso, a negligência do ponto de vista da prevenção e, como consequência, um maior número de pessoas infectadas. Registre-se que, nesse caso, a área de saúde do governo do estado está fazendo o dever de casa, porque com a vacina sendo aplicada, mesmo em quantidade inferior à grande demanda, e também com essas medidas de restrição, como disse o jornalista Beto Almeida, que geram muita insatisfação, muita inquietação. Eu mesmo, jornalista Beto Almeida, neste final de semana, passei em algumas cidades da região metropolitana de Fortaleza, andei em diferentes bairros da capital, no domingo, ontem, e notei que depois das 3 horas muitos estabelecimentos comerciais estavam fechados, cumprindo essa exigência imposta pelo decreto do governo do estado, e aí nasce também o drama, a preocupação dessas pessoas que perdem renda e que não sabem como será o dia de amanhã. E hoje há expectativa sobre medidas que o governo do estado deverá anunciar para aliviar o sofrimento de proprietários de bares e restaurantes e também de trabalhadores desse setor, assim como da área de eventos.
Exatamente, Zenô. Há essa expectativa do governo, por parte do governo do estado, em relação a um lançamento de um pacote mesmo, de ajuda, de medidas econômicas que venham a minimizar o impacto dessas restrições ao comércio, ao funcionamento das lojas, aliás, dos restaurantes e bares, e também ao setor de eventos. Lógico, essa preocupação e a cobrança que existe por parte do pessoal deste segmento, Zenô, é compreensível. Olha só, é uma notícia que a Abrazel divulgou que eu achei relevante, que é o seguinte: ele disse que com esse horário reduzido, 1.000 bares e restaurantes podem ser fechados somente aqui na capital, Fortaleza. Então, assim, eles reclamam que o segmento já vem sendo sacrificado. Reclamam que o segmento não só corre o risco de fechar portas, mas de fechar empregos, de fechar postos de trabalho. E isso daí, ele diz que nem mesmo uma grande compensação financeira, seja lá que tipo de ajuda for, vai, de certo modo, minimizar essa situação. Seja como for, há aí a iniciativa, ou pelo menos a boa vontade do governador, em lançar algumas linhas de crédito, ver como pode ajudar esse segmento. O fato é, Luciano, todos estão no sacrifício.